Olá! Nesse vídeo eu gostaria de convidar você que gosta de poesia, de ler ou de escrever poesia, para uma conversa sobre o papel da rima no texto. Eu gostaria de começar essa conversa com uma pergunta. Afinal, para que serve a rima? Qual é a função dela em um poema? E aí, entre as possibilidades de funções de uso da rima, eu gostaria que a gente pensasse especificamente sobre a relação da rima com o sentido. Mas antes de falar sobre isso, a gente pode pensar sobre que outras coisas a rima é usada para fazer. Então, por exemplo, a rima é bastante usada em textos que precisam de algum gatilho para a memória. Então, jingles, por exemplo, costumam usar rimas, porque a gente aprende mais facilmente através de rimas, né? A memorização com o ritmo e com a rima, ela é favorecida, facilitada. Daí a semelhança, a relação entre a rima e a musicalidade. Só que nem sempre a rima tem uma função assim tão pedagógica ou tão utilitarista. Muitas vezes ela está no poema porque ela é bonita, ela é um recurso estilístico, então ela é feita para a beleza do poema. E o que eu gostaria de convidar você a pensar é sobre como a rima, além de favorecer a beleza do poema pela musicalidade, também favorece a beleza do poema através da maneira como ela se relaciona com os sentidos, ou seja, o sentido, o significado do poema, daquilo que está sendo dito ali, e a rima parecem ter uma relação entre si em alguns casos. Para mostrar isso, eu gostaria que a gente partisse de um exemplo. O exemplo em questão é a música Agonia, dos compositores Oswaldo Montenegro e Mongol. Observe então parte da letra dessa canção. Se fosse resolver, iria te dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração, eu sei que vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra para uma outra folia. Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar é minha garantia. E vou contagiar diversos corações com minha euforia. E a amargura e o tempo vão deixar meu corpo, minha alma vazia. E sem que se perceba, a gente se encontra para uma outra folia. Eu queria que você prestasse atenção em algumas rimas do texto dessa letra de música, desse poema. As rimas são agonia, folia, garantia, euforia e vazia. E eu já deixei uma dica aqui quando eu pintei essas palavras. Parece que algumas dessas palavras estão associadas a uma sensação boa, sabe? De uma folia, a uma sensação boa, como uma festa, sabe? Com muita agitação, com animação. Parece, inclusive, trazer para a nossa cabeça imagens de festas típicas, né? De carnaval ou de festa junina, enfim, algum tipo de celebração, de grande celebração. Folia e euforia estão muito relacionados a isso. É claro que esse sentido é reforçado por outras palavras dentro do próprio poema, como, por exemplo, a palavra festa, a palavra dançar. Então, o tipo de folia e de euforia que eu estou falando aqui é necessariamente um tipo positivo. Já a palavra garantia é um pouco mais complicada, né? Ela talvez não seja tão festiva, tão alegre quanto a ideia de folia e de euforia. Mesmo assim, ela parece, pelo contexto em que ela está sendo percebida como uma coisa positiva, por isso eu deixei essa rima aqui. Agora, do outro lado da ponte, do outro lado, a gente tem rimas como agonia e vazia. E parece que o texto do Mongol e do Oswaldo está contrapondo essas ideias de uma folia, de uma alegria, de uma festa com dança e música, e ao mesmo tempo de um corpo e de uma alma que são vazios, esvaziados por uma agonia. E repara que interessante, as palavras que rimam são agonia e folia, euforia e vazia. Então, esse sentido de contraste, de que no meio da festa existe agonia, de que no meio da folia existe essa tristeza e esse vazio, é reforçada
Pelas rimas. Exatamente as palavras que se opõem são aquelas que rimam, que estão relacionadas. Então, assim como na letra da canção do Mongol e do Oswaldo, a folia e a agonia estão juntas, estão mescladas e coexistindo, parece que a gente nem percebe, mas o mesmo acontece através das rimas. Esse sentido é reforçado pelas palavras que rimam no poema. E a impressão que a gente tem é de que nessa música a folia está cheia de agonia. Eu trouxe esse exemplo para que a gente pudesse pensar sobre como a rima pode ajudar a reforçar sentidos dentro de um texto poético. É claro que isso pode ser feito de diferentes formas. No caso desse exemplo, da música do Oswaldo e do Mongol, as palavras que foram aproximadas através da rima são palavras com sentidos opostos, mas a gente também pode rimar palavras a fim de reforçar uma ideia em comum. E é claro que isso também não é uma obrigatoriedade, não quer dizer que todo poema precisa ter isso, que todo poeta precisa fazer isso, não é uma regra, tudo bem? E nem é o que vai determinar se um poema é bom ou não. É apenas uma ferramenta. Então, se você gosta de ler ou de escrever poesia, que tal prestar mais atenção nos textos para ver se por acaso você não gosta muito de um poema ou se você está lendo um texto e às vezes esse efeito está sendo utilizado e aí você nem percebeu muito bem. Você até sentiu, sabe? Sentiu que a folia e a agonia estão bastante juntas. Você percebeu isso pelas palavras ao longo do texto, mas às vezes você nem notou que isso aconteceu. E se você escreve, que tal pensar em usar isso como um recurso no momento que você está escrevendo, se você quer expressar ideias contraditórias ou que se você quer reforçar uma ideia específica, quais são as palavras que você está rimando no texto? Por que você está rimando aquelas e não outras palavras? São coisas que você pode pensar na hora de ler ou de escrever poesia, de estudar ou de escrever poesia. E mais uma vez, eu quero reforçar, isso não é uma regra, não é esse tipo de coisa que vai dizer se um poema é bom, se um poema é bonito, mas é um recurso que você pode usar se você gosta de escrever esse tipo de texto. E se você gosta de escrever, não se esqueça de se inscrever neste canal para receber mais conteúdos que podem te ajudar aí na sua caminhada como autor, como poeta. Um abraço! Eu vou pensar que é festa, vou dançar, cantar.